Por favor, já a sua cadeira já está ali. Luiz Carlos Prates, saio, deixo aqui seu lugar. Sim, no ar. Que privilégio, hein? É, Miguel, privilégio isso aí. Miguelzinho, depois no próximo bloco o Miguelzinho senta na cadeira. Olha só, a gente vai falar de Olimpíadas. O time feminino de futebol ganhou a segunda partida de 5-1 contra a Suécia. Vem pra cá, vem pro telão aqui comigo, dando alegria para os brasileiros. Olha só, em compensação, a equipe masculina não está agradando os torcedores. Os meninos empataram ontem 0-0 com o time do Iraque. Novamente, para quem eu não dei boa tarde. Olá, Eudiane, tudo bem? 0-0, não sai. Eles têm que aprenderem a jogar com as mulheres, é isso? Eu queria a opinião de vocês do jogo de ontem da seleção. A seleção do Iraque jogando contra uma seleção de Araque. É verdade. A nossa seleção é a seleção Eu vi isso nas redes sociais. Hã? Eu vi essa frase nas redes sociais. Pois é, mas acontece o seguinte... Um país destruído, né, com população até comprometida, poucos jogadores de futebol, e vem ao Brasil, no Rio, e consegue arrancar um empate da seleção brasileira, a canarinha que levou ainda uma bola na trave. Eu fiquei preocupado na hora que o jogador chutou uma bola de fora da área e o narrador disse, lá vem uma bomba do Iraque. Sabe o que é? A bomba do Iraque. Sabe o que é que me surpreendeu? A experiência catimba dos jogadores do Iraque. Dava a impressão que eles que eram o melhor futebol do mundo. E lá o número 16, que tem o nome destroncado lá, nome muito destroncado, o cara deitou e rolou, brigou, cavando expulsões, tentando cavar expulsões. Entrar em campo sem querer jogar futebol. Agora, para dizer, a humilhação foi o estádio clamando pela presença da Marta, diante do Neymar jogando na seleção. Né? O torcedor é livre para ser bem-humorado. Uma piadinha. Uma provocação, né? Com certeza. A mesma que o Neymar fez ao empurrar o microfone da Globo, não querendo falar não para a Globo, mas para nós todos. Agora, eu sei que há pesadas pressões comerciais sobre os narradores para que evitem o comentário mais crítico, porque a mesma empresa que patrocina a TV patrocina o jogador. E aí você sabe como é que é. Mas a crítica está sendo geral. Isso, e a gente foi às ruas hoje saber a opinião dos torcedores do jogo de ontem. Dá só uma olhada. Fiasco. Hoje em dia a referência é o futebol feminino, né? Então o masculino está deixando a desejar. O futebol masculino está nos deixando a desejar. Muito feio mesmo. E será que tem salvação essa nossa seleção? Olha, eu acredito que não. Estão de salto alto, né? Eu acho que os jogadores subiram para a cabeça e não estão honrando a camisa que estão vestindo. Gosta do futebol, é paixão pelo futebol, mas a gente já tem um quadro de medalhas aí, onde o Brasil ganhou sua primeira medalha, né, Hilde? Eu estava indo para o telão ali quando fui pega de surpresa. Olha só, a primeira medalha conquistada é do Felipe, de 24 anos. Olha só, foi no tiro esportivo e garantiu uma prata para o Brasil. Foi interessante ainda, na hora que ele subiu ao pódio. Mais medalhas. A hora que ele subiu ao pódio, Prates, ele que é um sargento do não sei se é do Exército, né? E ele, a hora que tocou o hino do campeão do medalha de ouro, ele bateu continência. Foi um ato que acabou causando um pouco de polêmica, inclusive nas redes sociais. Aliás, por falar... Isso estava autorizado antes da Olimpíada. Os militares deviam fazer continência, como devem. Continuem. São mais de 100 atletas militares que estão participando das Olimpíadas. Aliás, por falar em chorar, fez isso, fez aquilo, chorei 2 vezes na abertura, quando o Paulinho da Viola executou o hino nacional brasileiro e quando o Guga apareceu. Aliás, transbordando carisma, né? Coisa impressionante. A gente já vai falar do Guga, olha só, tem mais uma informação? Por favor, Jorge, vem para mim aqui. Ainda falando em vitórias, hoje a equipe de ginástica masculina pode conquistar uma medalha inédita na modalidade em Olimpíadas. A competição será às 4h da tarde. A ginástica masculina tem se mostrado muito bem. Muito bem. E o handebol e o vôlei também, né? Tanto masculino quanto feminino, inclusive o vôlei de praia também. Né? Hoje a gente teve uma vitória também. E o futebol feminino também. Exato, e o futebol feminino. Queria retornar um pouquinho sobre as aberturas, que foi a grande sensação. Mostrar do Guga? Prate, chegou a se emocionar, Prate? Com a Anitta. A Anitta foi a abertura da Copa. Anitta. Não, peraí, só um pouquinho. Bota um close de novo aqui, câmera 2. Câmera 2 no Prates, por favor. Foi a Anitta? Anitta. A abertura foi a Anitta. Anitinha, com 2 T's.
Falando Mas o agora. que eu acho de uma maneira geral? Linda, ela A foi. gente conseguiu passar a mensagem Ela do foi meio da- elogiada do meio pelo The ambiente? New York Times e boca abertas aqui do Brasil criticaram a presença da Anitta. O The New York Times chegou a dizer: ela não deve nada para Beyoncé. Eu acho. Fala aí. Fala. Eu sou mais Anitta Garibaldi. Vamos falar do Guga agora, o cara rapidinho? que dominou as Olimpíadas até agora não está dentro de quadros, e sim fora de quadros. O nosso Gustavo Kirten emocionou o Brasil inteiro, foi o assunto do final de semana nas redes sociais, e dá uma olhada como é que é os bastidores do Guga quando ele chega no Parque Olímpico, a atuação do público com ele, olha só. Essas imagens do Facebook do Guga É é de um líder arrepiar. nacional, né? Você vê No que campo esportivo, evidentemente. você agora a comissão lá da abertura lá foi simplesmente espetacular, porque todo mundo estava na expectativa. Quem é que vai acender a pira? Quem é que vai? Quem é que vai? E daqui a pouquinho apareceram 3. Né? Foi bacana. Foi muito bonito. Daqui a pouco tu volta aqui no SBT meio-dia, tá?